Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Úrsula e estamos de volta para mais uma aulinha e hoje nós falaremos sobre dízimas periódicas, que talvez seja a dúvida de muita gente, mas é um assunto tranquilinho, vocês verão. Então, de olho na tela, como de costume. Dízima periódica, o que ela é? Ela é uma representação numérica dos números decimais em que um ou mais dos seus algarismos se repetem infinitamente na mesma ordem. Por exemplo, aqui o número 0,2222222 e vai eternamente. Isso é uma dízima. É um número decimal, como a gente já viu, e os algarismos se repetem infinitamente. E a gente até representa aqui, ó, com 3 pontinhos, porque se repete infinitamente, tá bom, gente? Ó, próximo. Esses números fazem parte do conjunto dos números racionais. Úrsula, o que são números racionais? Nós teremos uma outra aulinha de conjunto, parte 2. Eu estou tentando seguir de uma forma coerente matematicamente falando, por isso que ainda não estivemos na nossa aula de conjuntos numéricos parte 2. Mas teremos logo em seguida, né, praticamente depois de dízimas ou mais uma aula, nós veremos já conjuntos numéricos parte 2. Mas para dar logo assim uma aliviada aí, números racionais são aqueles representados pela letra Q, né, com aquele tracinho assim. Mas por que, Úrsula, essa letra Q? Gente, essa letra Q representa o conjuntos racionais, vem de quociente. O números racionais lembra quociente, que lembra razão, que lembra divisão, por isso racionais. Racionais lembra razão e razão lembra quociente. Então, por isso nós representamos o nosso conjunto numérico com a letra Q. Legalzinho, né? Bom, acho que muita gente não sabia disso, mas nós nos aprofundaremos mais em números racionais em uma outra aula, a aula de conjuntos numéricos, parte 2, tudo bem? Nosso foco aqui é dízima periódica. Bom, ó, o algarismo que se repete chamamos de período. Lembra aquele exemplo que eu dei logo atrás aqui, ó? 0,222 se repete infinitamente. Nós chamamos de período o algarismo que se repete e a gente representa assim, ó, 0,2, que o 2 é o algarismo que se repete, certo? É apenas um algarismo e é ele que se repete. Então, quando a gente quer representar período, a gente passa uma barra em cima do número que se repete. Por exemplo, aqui, ó, 0,1212 e assim se repete. Qual é o período desta dízima? É o número 12. Então, a gente põe o 12 e passa um traço. Essa é a representação de período, tudo bem? Classificação das dízimas. Elas podem ser simples ou composta. Qual que é a diferença, Úrsula? É básica, gente, ó. Essa dízima aqui, ó, por exemplo, 1,32, 32 e assim vai. É uma dízima simples. Por quê? Qual que é o período dela mesmo? 32 e uma barrinha. Tá vendo? É uma dízima cujo período é simples. Já vou mostrar a composta e vocês vão entender a diferença. Olha uma composta aqui, por exemplo, ó. Um exemplo de 1,532 e assim vai. Úrsula, qual é o período? Também é 32. Porém, gente, ó, o período é o 32. A gente passa uma barra nele. Porém, nós temos um intrometido aqui, ó, o 5. E por isso torna a composta, tudo bem? Olha a diferença. Aqui nós temos apenas o período. E aqui nós temos o período e um intrometidinho aqui, ó. Nós chamamos, então, de dízima periódica composta, tá bom? Quando aparece esse intrometido aí, um além do período, né? A dízima simples é quando nós podemos visualizar apenas o período. A composta é quando nós visualizamos um intrometido aqui, tá bom?
Bom, agora o que pode gerar muita dúvida, o que é a dificuldade de muita gente, né? Eu também dou aulas particulares e eu percebo que os meus alunos têm um pouquinho de dificuldade. Gente, mas é muito simples. Como encontrar a fração geratriz? Bom, fração geratriz. O que é isso? Geratriz é a que gera a dízima. Então, nós vamos encontrar a fração que gerou esta dízima. Por exemplo, a 0,3333. Nós vamos nomear essa dízima aqui de x. X igual a 0,333 e vai embora. Qual que é o período dela mesmo? Só pra gente guardar na cabeça. É o 3. Então, passa uma barra ali. Show de bola. Eu vou multiplicar por 10 esta parte aqui da igualdade e esta parte aqui da igualdade. Como é que vai ficar? Ó, 10x é igual 10 vezes 0,333, 3,333. É só andar com uma casinha aqui, ó, da vírgula. A vírgula pula uma casinha, porque eu estou multiplicando por 10. Nós vimos na aula passada números decimais. Então, se você tem dúvida em multiplicação, divisão, adição ou subtração de números decimais, dá um pulinho na nossa aula anterior e volta aqui de novo, tá bom? Depois que eu fiz essa multiplicação, olha só a jogada que eu vou fazer aqui, ó. Repito, 10x. Olha agora, eu vou tirar a parte inteira, que é 3, e vou somar a parte decimal, que é 0,333 e repete. Perceberam? O número 3,33 nada mais é que 3 mais 0,33333 e assim vai, certo? Então, eu só abri este número aqui, tudo bem? Agora, dá uma olhada. 10x é igual 3 mais... Quem que era o 0,33 mesmo? Era aqui o nosso x. Olha aqui em cima, eu nomeei ele de x, lembra? Então, eu substituo aqui por x. Olha que legal. Agora, o que eu vou fazer? Gente, é uma equação. Nós teremos aula de equação e eu vou dar uma super aula, porque é uma aula muito legal, muito fácil também. E aqui eu só vou mostrar como é que faz, tá bom? Então, não se atentem, não se apeguem à equação, porque eu ainda vou falar dela, tá? É só para mostrar da onde vem o macete da fração geratriz. Então, aqui, ó, 10x, eu vou passar para lá o x, ele passa subtraindo, porque ele está somando, igual a 3. Vou continuar aqui, ó, 10x menos x costuma dar 9x. 9x é igual a 3. Agora, eu só faço aqui, ó, o que está multiplicando passa dividindo, 3 dividido por 9. É a nossa fração geratriz? Sim, mas eu tenho que fazer mais alguma coisa aqui, Úrsula? Dá para fazer, né, gente? Eu consigo simplificar. Por quem? Por 3. Então, vou dividir aqui por 3 e aqui também por 3. Então, eu chego numa fração geratriz x igual a 1/3. Gente, façam aí na calculadora. Podem fazer na calculadora. Vocês vão ver que 1 dividido por 3, vocês vão encontrar 0,3333. Então, a nossa fração geratriz é 1/3. Muito legal, né, gente? É bem fácil assim mesmo, tá? Então, não fiquem acanhados e falam, nossa, só isso? Sim, é só isso. Então, vamos para mais um exemplinho aqui, gente, ó, antes da gente ir pro macete. O que eu fiz mesmo, ó? Eu nomeei de x a dízima, que é 0,45, 45 e assim vai indo, certo? Bom, o que eu fiz aquela hora? Aquela hora eu multipliquei por 10, porque o nosso período continha apenas um algarismo. Aqui eu vou multiplicar por 100, porque o nosso período contém 2 algarismos. Aí vocês já vão ver que o macete faz todo sentido pensar assim, tá bom? Vejam lá, ó. Vou multiplicar por 100. Então, 100x é igual a 45,45, 45 e assim vai indo. Estou multiplicando por 100 ambos os lados. Este lado e este lado, tá bom? Ó, 100x, o que eu fiz mesmo aquela hora? Eu abri esse número aqui, ó. Então, ficou 45, que é a parte inteira, mais 0,4545, que é a parte da dízima, tudo bem?
Aí 100x, então, é igual a 45 e o 0,45, 45, 45 é o próprio x, tudo bem? Agora, de novo, uma equação, gente. A gente passa o x para lá, ó, 100x menos x, passa subtraindo, igual a 45. 100x menos x, 99x, igual a 45. Agora, o 99 ele está multiplicando, ele passa dividindo. E assim eu acho o meu x. Então, fica 45 sobre 99. Vejam, então, que essa é a fração geratriz da nossa dízima 0,4545. Podem fazer na calculadora e confirmem. A nossa fração geratriz 45 por 99 gera a nossa dízima 0,4545. E assim vai indo. Fácil, né, gente? Mas agora vamos parar de conversa. Já viram de onde e como é que faz e como se acha a fração geratriz? Vamos para o nosso macete. Como faz o macete? Que é o mais legal, mais rápido, vai agilizar suas contas, tá bom? Ó, vamos lá. Aquela hora a gente nomeou de x, blá, 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 blá. Mas olha aqui que legal como faz o macete. Gente, o nosso período aqui, quem que é, ó? 0,4 é o 4, certo? A barrinha ali para representar o período. Bom, o nosso período tem apenas um algarismo. Período com um algarismo, tudo bem? Quando nós temos um período com um algarismo, a nossa fração geratriz vai ser assim, ó. Vamos pegar o nosso período, fazer uma fração e o denominador vai ser a quantidade do período. Então, olha só, de novo. Eu tenho quantos algarismos no período? 1. Então, a quantidade de 9 no meu denominador também é 1. Entenderam? O outro exemplo vai ficar melhor. Quando eu tiver 2 algarismos no meu período, eu vou ter 2 noves no meu denominador. De novo, aqui eu tenho um algarismo no período, então eu tenho 9 no denominador. Essa, então, é a nossa fração geratriz desta dízima aqui. Vai ficar mais fácil. Olha esse exemplo aqui. Qual é o nosso período? É o 72. Passa a barra. Bom, nós temos 2 algarismos no nosso período. Então, eu escrevo o período e a quantidade de 9 no nosso denominador é a quantidade de algarismos do nosso período. 2 algarismos, 2 números 9. Essa, então, é a nossa fração geratriz. Gente, é muito fácil, não é? Vocês não ficaram felizes? Ah, eu adoro ensinar isso porque é muito fácil. É a quantidade de algarismos, é a quantidade de número 9 que a gente coloca na fração. Olha que simples. Legal, né? Próximo exemplo aqui, ó. Aí a gente vai ver inúmeros exemplos, né? Porque tem vários tipos de dízima. Ó, nesse caso aqui, 3,222. Qual é o nosso período? Não confundam. O nosso período, então, é o que se repete. É o 2. Show de bola. Nós temos quantos algarismos no período? 1 algarismo. Então, já vamos começar como aqui, ó. 1 algarismo, a gente sabe que é um número 9, porque nós temos 1 algarismo que é o 2. Só que, gente, fala sério, e o número 3? O que eu faço com ele? Alguém tem uma ideia aí? Bom, ó, o número 3 é a parte inteira da dízima. A gente simplesmente soma a nossa fração geratriz dessa dízima aqui, ó. Beleza? E aí, a gente simplesmente resolve essa soma de fração. Olha que legal. Simplesmente resolve. Se você tem dúvida, nós falamos um pouco sobre frações já, então a gente tem essa aula, você pode voltar lá, temos subtração, multiplicação, divisão e adição de fração. Então aqui, ó, é uma soma de fração. Nós tiramos o MMC, quando não tem nada embaixo é 1,
O MC entre 9 e 1 é 9. Nós fazemos o quê? Dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. Então, 9 dividido por 1, 9 vezes 3, 27. 9 dividido por 9, 1 vezes 2, 2. Gente, é simples assim. 27 mais 2, 29 dividido por 9 é a nossa fração geratriz. Retomando, olha só o que eu fiz. Foi simples, gente. Essa parte aqui do período, ó, eu só peguei e fiz a fração geratriz aqui, ó. Foi isso aqui. O 3, que é a parte inteira do nosso número, eu simplesmente somei ele aqui, ó. Somei ele à fração geratriz da nossa dízima aqui, cujo período é o 2 e tem apenas um algarismo. Um algarismo, número 2, número 9. E somei a parte inteira. É só isso. Mais um exemplo. Olha lá esse agora, ó. Como é que a gente faz esse, Úrsula? Bom, agora a gente pode perceber que nós temos o tal do nosso intruso aqui. Lembra que eu falei isso pra vocês? Porque a nossa dízima, o que se repete aqui, ó, é o 5, 5, 5, 5, 5, certo? Então, o que a gente marca aqui, ó? O nosso período é o 5, tudo bem? O nosso período é o 5. E o nosso 2 aqui, então, é o intruso. E o que a gente faz, então, Úrsula? Vai pegar toda esta parte aqui, ó, que é o 25, porque nós temos o intruso ali, né? Aí, nós vamos colocar aqui, ó, 25 menos. Agora é que entra. O intruso, ele é subtraído da nossa dízima aqui, ó. Subtrai o intruso. E quantos algarismos eu tenho no meu período? Um algarismo, que o que se repete é o número 5. Então, eu tenho um algarismo, tudo bem? Então, eu tenho um número 9. Só que, por conta do nosso intruso, quando eu tenho um intruso, eu tenho que acrescentar um 0. Gente, é isso mesmo, não é difícil, ó. Vamos lá de novo. Eu tenho quantos algarismos no período? 1, que é o número 5, tudo bem? Então, eu tenho um número 9 no denominador, que aí ele tá aqui. Eu peguei a parte inicial, que é 25, e subtraí do intruso. Então, o intruso, eu subtraio o intruso. E o intruso faz com que eu tenha que colocar um 0. Então, quantos intrusos eu tiver, quantos zeros eu terei no denominador. O mesmo vale para o 9. Quantos números eu tiver, quantos algarismos eu tiver no período, quantos mais 9 eu terei no denominador. Tudo bem? Então, os algarismos do período me dão os números 9. Os algarismos intrusos me dão o número 0 no denominador, tudo bem? Então, um intruso, um número 0. Um algarismo do período, um número 9. Agora, é só fazer essa continha. 25 menos 2, 23 sobre 90. Essa é, então, a nossa fração geratriz. Ficou claro, gente? Espero que sim. Essa foi a nossa aula de dízima periódica. Espero que vocês tenham gostado. O macete vai ajudar muito a vida de vocês. Façam outros exemplos, pratiquem matemática com gosto. A matemática não é difícil, a matemática é muito legal. E obrigada que nós atingimos 1000 visualizações em um dos nossos vídeos. Eu tô muito feliz por isso. Continuem aqui comigo, me deem essa força, que é a única forma que eu consigo de passar meu conhecimento para vocês é aqui no YouTube. Então, um grande abraço. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, compartilhe com os amigos, porque dica boa é dica compartilhada. Até a próxima, meus queridos. Um abraço.